Eu recebi uma pergunta de um cara amigo muito boa, mas difícil de responder. E eu vou tentar por 6 questões aqui. Qual a diferença de um cavalete bom para um cavalete ruim? Vou tentar falar 6 coisas, seriam infinitas, tá? Que é interessante a gente realmente saber a diferença de uma peça boa para uma peça ruim, porque aí a gente vai entender melhor a questão de preço e a questão de valor, né? Por quê? A gente tem que ter cuidado com nossos recursos, mas muitas das vezes pagar um preço nominal menor não quer dizer que você está economizando, porque aquilo vai durar 6 meses ao invés de durar 10 anos, ou seja, você está gastando mais, né? Então, vamos lá. 6 coisas, 6 diferenças de um cavalete bom e ruim. Recados a gente inicia. Podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, tá bom? Aí basta vocês nos enviarem um instrumento, eu vou passar endereço, como fazer o pacote. Você embala certinho, você nunca vai ter problema com dano, tá bom? Pode ter certeza. Só embalar certinho. Como fazer o envio, formas de pagamento que eu parcelo no cartão, enfim, tudo certinho e tudo muito fácil para os caros amigos, tá bom? E vocês vão falar diretamente comigo. Então vamos lá. Qual a diferença de um cavalete bom para um cavalete ruim? Primeira delas, qualidade da madeira. Aqui é infinitas as questões. Posição de veios, questão do corte, densidade da madeira, tá? Então você tem a qualidade da madeira. Só aqui seria um vídeo gigante. Você tem como foi cortado, muita coisa, mas eu vou dar um geral para vocês, depois eu faço um vídeo de cada, senão a gente vai ficar 5 horas nesse vídeo. Então, primeira questão, qualidade da madeira. Vai ter diferença se você comprar um cavalete bem simples e um cavalete melhor. E isso vai influenciar em muita coisa. Na resposta sonora, projeção, qualidade do som que você vai ter. E olha que eu nem entrei no ajuste, eu só estou falando da peça. Qualidade do som, durabilidade da peça, porque a gente está falando da densidade, a peça é mais firme, tá? Então, primeira grande diferença é qualidade da madeira. Segunda questão, está ligada sim à qualidade da madeira, mas nem sempre está. Tempo de secagem da peça, tá? E aí eu estou dizendo a secagem natural da peça. Por quê? Imagina o seguinte, normalmente como funciona? O produtor, são poucas as fábricas que produzem cavalete, tem surgido mais algumas, né? Então você tem, eles pegam o bloco, né? A maioria deles pegam o bloco, deixa o bloco secar por 5, 10, 15, 20, 30, até mais anos, e depois cortam essas madeiras, cortam esses blocos, e aí a madeira é cortada. Então essa é a secagem. Eu já expliquei aqui que a madeira pode ter secagem natural, que ela fica ao ar livre. Quando eu digo ao ar livre, não é necessariamente no tempo. Seria num galpão, às vezes, aberto, com telhado, ou num lugar, por exemplo, aqui mesmo, ela expondo, ela seca, o bloco secando. Não precisa necessariamente tomar chuva. Algumas fases, alguns até deixam, né, quando a árvore é cortada, antes de cortar a madeira, para ela fazer os movimentos primários. Felipe, por que já não corta o bloco e deixa no formato do cavalete? Porque ele vai mexer muito, então você tem que ter uma secagem do bloco, normalmente, tá? E depois já vou falar da secagem secundária. Então, esse tipo de secagem natural. Alguns usam a artificial, tá? Alguns usam artificial. O que é isso? Eu tenho uma câmara de endurecimento, uma estufa, e a pessoa ali considera que a secagem tem tanto tempo na câmara equivale a 5 anos, a 10 anos, a 15 anos. Isso existe, tá? Tem fábricas que fazem isso, não vou ficar falando o nome. Eu trabalho muito com a Josef Teller, porque a Josef Teller tem uma secagem 100% natural. Não é que as outras todas não tem, não, algumas outras tem também. E outras que têm secagem artificial têm boas peças e peças lindas. O problema é que muitas delas selam com o tempo.
né? As peças encostam nos braços do cavalete e muitas das vezes quem te ajustou e quem te vendeu não vai trocar. Eu, como tenho uma política muito boa com os meus clientes, não aceitaria não trocar. Então, por isso, alguns tipos de peça eu não ofereço, tá? Então, porque eu sei, esses da Yosef Teller nunca selaram, nunca. Eu já ajustei, poxa, assim, muitas peças mesmo, tá? Então, você tem o tempo de secagem. E aqui eu estou dizendo natural. O cavalete ruim já não tem isso. Então, você já tem essas duas diferenças. Só aqui já deu muito material para vocês pensarem nas diferenças, tá bom? Terceira questão. Posição correta dos veios. Olhem que eu nem falei qualidade dos veios, senão a gente iria longe. Mas posição correta dos veios. Você pega o veio, já ensinei aqui, normalmente eles devem estar na horizontal, nesse sentido. Claro, às vezes tem uma pequena variação, né? Que ele está meio na vertical, mas é pouquinho, não é assim na vertical. Então a qualidade, né, desses veios e a posição correta. Eu já vi cavalete com os veios assim, totalmente errado, tá? Então é uma segunda questão que vai influenciar. Ele ter sido pelo menos cortado no veio certo. Desculpa, estou gravando tanto vídeo para vocês que a garganta fica seca. Então você tem a posição correta. Está na posição correta, pode ser ruim, bom, excelente, excepcional, dependendo de distâncias dos veios e qualidade da peça. Viram como não é tão simples, tá? Viram como não é tão simples. E ó, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente recebe aqui no ateliê instrumentos para ajuste de todo o Brasil, tem uma outra questão que muitos não analisam. Eu faço uma análise da peça para ver se vai combinar com aquele instrumento. Por exemplo, a pessoa fala assim: Felipe, eu quero sonorizar com o Yosef Teller 3 estrelas, por exemplo. Então eu tenho vários Yosef Tellers aqui secando na secagem secundária, que eu já vou falar na próxima questão, número 4. Eu vou pegar qualquer um assim e pôr no seu instrumento? Não. Eu vou pegar o que mais vai combinar com o seu instrumento, de acordo com a sonoridade que você quer, de acordo com as características dele. Entenderam? Nossa, para que isso? Vamos lá, mais um exemplo. Quando você se troca para ir no culto, congregar, você põe um paletó, a camisa, você pega qualquer gravata assim aleatória e põe. Tem mão que sim, né? Tem que a esposa ajudar porque ele não tem senso de combinação de cor. Mas é quase que um daltônico para cor. Mas você não pega qualquer um. Você, poxa, esse aqui vai combinar com a cor. Eu tô com uma camisa de tal cor, vou pôr uma gravata de tal cor para combinar, né? Então, se você faz isso até para se trocar, como que eu não vou fazer isso no seu instrumento, que é algo perene que vai ficar ali, tá? Então, tem mais a questão do começo do ajuste, que é selecionar a peça adequada e depois os cortes. Eu nem vou falar disso nesse vídeo, tá? E aí você tem a questão 4, que é a secagem secundária, que é uma questão que eu não vejo ser feita e eu faço aqui no ateliê com muito orgulho, tá? Nossa luteria é luteria na prática, não é na teoria. Então o que eu faço? Eu pego as peças, deixo alguns anos secando aqui, para que a gente tenha uma secagem secundária. Lembra da questão 2, que é o tempo de secagem? No tempo de secagem do bloco, aí ele foi cortado, o cavalete foi recém-cortado. Eu não vou ajustar ele agora, ele vai ficar mais alguns anos aqui, para ele ganhar uma secagem secundária. Ficar mais seco, ganhar um amarelamento também, tá? Então isso é muito interessante, tá? Melhora muito o timbre. Eu já percebi, já ouvi, mas eu não percebi, então vai desenvolver o ouvido musical. Uma vez eu vi um pessoal falando, né? Claro, tem muita gente que ao invés de fazer o seu trabalho, né, não, eu vou produzir o meu trabalho, quer ficar inventando, esse termo sonorização, tal, que não gosta que eu use o termo. Quer dizer, o pessoal quer controlar na minha empresa os termos que eu uso, para ver como que o pessoal é lunático, quem pensa assim, né? Os caros amigos perdoam eu dizer isso, mas é o que acontece muitas das vezes. E aí,
sobre a minha técnica de ajuste, porque o cavalete, o escurecimento, e muitos não sabem que muitas marcas boas, que tem cavaletes muito caros, a madeira não é daquela cor. Eles escurecem a madeira num processo de secagem em estufa e endurecimento. E escurecem a massa da madeira, passa por um processo de endurecimento. Isso acontece, tá? Isso acontece. A madeira literalmente recebe um tratamento químico para escurecer, tá? O bloco da madeira, você cortar, ela escura por dentro. Isso, e muita gente faz isso também com ébano. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Então, a Josef Teller não faz isso nas madeiras. Então, você tem a secagem secundária, que vai trazer timbre, qualidade. Já mostrei para vocês alguns vídeos e melhora muito. Mas é claro que para fazer isso tem que ter um estoque, tem que ter investimento, né? Porque eu estou importando hoje o que eu vou cortar para você, o que eu vou ajustar para você, de repente daqui 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então você tem que ter um estoque razoável, né? E para isso tem que ter recurso, né? Você tem que investir. É claro que um cavalete desse, ele tem o seu devido valor, né? Mas você tem muito mais qualidade, né? E quando vocês recebem a tabela de sonorização, todos eles já têm um pouco disso, tá bom? Quinta questão. Viram que, como eu não consigo entrar em cada uma, porque é um vídeo longo. Qualidade do desenho dos cortes. Você pega os cavaletes mais simples, o desenho do corte não é bonito. E eu estou falando antes de ajustar. Claro que eu consigo melhorar, mas quando a gente pega um corte bem feito, é mais interessante. Então você pegar o corte do cavalete bem feito, influencia, tá? Tá bonito, tudo isso vai influenciar. E sexta questão das diferenças, você tem as categorias internas da fábrica. Não é só falar, por exemplo, eu quero um Teller, tá? Eu tenho 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, a estrelinha Josef Teller, 1, 2, 3 estrelas, depois eu tenho o Royal Deluxe, que no momento eles estão sem, né? Então você tem as categorias internas da fábrica. Não é só falar um Albert, uma coisa é um Albert Minicut, Albert Minicut luxo, um de luxo, né? E hoje não tem mais o super luxo. Uma vez, faz muito tempo, vou contar essa história aqui para vocês. Eu consegui, não deveria ter vendido, vendi 4 cavaletes Albert Minicut super luxo para viola, porque viola sai menos. Então eu consegui trazer da Alemanha esses 4 cavaletes. Lindos, deveria ter guardado. Magníficos, eu nunca vi nada igual, né? Eu tenho algumas peças similares aqui, né? E na época, salvo engano, tinham 50 anos de secagem, segundo a fábrica, algo assim, eu não lembro aproximadamente, se era 40, enfim. E, salvo engano, também foi cortado na década de 80 ou 90, ou seja, uma peça extremamente envelhecida. Aí um caro cliente, a gente não vende peça, mas ele comprou para guardar e levou, estava passando num luthier que ele conhecia, levou, o luthier viu, né? Claro que eu não vou falar o nome, falou, é falso, não existe isso. Sabe, aí chamei o cliente, me comentou isso, eu peguei, tá, vem cá, vamos fazer um Google, abri a internet, no site da Albert, mostrei o Albert Minicut super luxo, que eles não têm hoje, mas já foi cortado. E como que uma peça daquela qualidade, ou seja, um luthier experiente, né, não conhecia a qualidade da peça, porque se olha a peça daquela, é espantoso. Então, o cara construiu um instrumento sem saber a qualidade da peça. Não estou criticando ninguém, estou dizendo porque eu fui atacado. Não conhecia a qualidade da peça e não conhecia as categorias internas da fábrica. Então, para a gente ver o que às vezes vocês não imaginam, a quantidade de hate que a gente sofre às vezes, né? Não sei porquê, mas a gente sofre onde vocês não imaginam. Infelizmente tem colegas que eu tenho bloqueados nas minhas redes sociais por causa do número de ofensas. Eu vou fazer um vídeo aqui, né, mostrando as ofensas e os comentários desses colegas. Então o colega que já fez isso, você vai ser exposto em breve, tá? Com nomes e tudo, porque vocês usaram o nome de vocês, tá? Então, o objetivo, claro, do nosso canal não é esse, mas a gente às vezes precisa se defender. Vocês podem ver, mais de 3 mil vídeos, nunca falei mal de ninguém.
mas contei para vocês a história e lembrei desse caso. Então não se chateam por isso. Espero que os meus caros amigos, caros irmãos tenham gostado do vídeo. Para enviar instrumento para ajuste é só entrar em contato através do WhatsApp. Deus abençoe.